Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Depois eu vou orar por você, pela sua família. Inscreva-se no canal, aperte seu joinha, passe essa oração para alguém. Vamos conhecer a palavra de Deus, porque a única saída para nós hoje é o conhecimento da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 6, 23, está escrito o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Meu amado, o pecado e morte, eles andam juntinhos. O pecado, ele é gostoso. Sabia que o pecado é gostoso? Mas ele traz um preço devastador para nossas vidas. É a morte eterna, é a morte prematura, a morte física, a morte do casamento, a morte da felicidade dos filhos ou até a morte dos filhos. O pecado traz isso. O pecado traz isso. Mas ele é bom, o pecado é bom, mas traz um preço devastador e destruidor na vida do ser humano. Aí, como Deus é bom, sabe o que Deus fez? Ele te deu uma oportunidade, a mim e a você. Eu agarrei a oportunidade. Eu pedi misericórdia a Deus, Deus tem misericórdia de mim, pecador. Eu encontrei uma solução para a morte que me rondava, o pecado. Em 1 Coríntios 15, 3 está escrito: porque primeiramente nos recebemos o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Cristo Jesus morreu a nossa morte. Jesus veio morrer, pagar pelos nossos pecados. Esta é a graça, é a bondade de Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 21 está escrito: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecador, para que ele fosse no feito justiça, para que eu fosse no feito justiça de Deus. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, nunca, nenhum. Mas ele morreu assumindo assim os seus pecados e os meus pecados. Jesus veio morrer a nossa morte, porque Deus é bom. Então, a morte, na morte de Jesus, foi no lugar dos seus pecados. Foi por causa dos seus pecados, foi por causa dos meus pecados. Ou você vai prosseguir nessa vida de pecado? A morte ao seu lado é a morte eterna, a morte física, morte de sonhos. Faça isso não, meu amado. Seja inteligente. Deus te deu inteligência. Jesus ele veio com uma oportunidade para o pecador. Entregue seus pecados a Jesus. Entregue, meu amado. Jesus não veio te castigar pelos seus pecados. Ele veio foi assumir. Ele disse: minha filha, meu filho, você está em pecado, você errou, eu vou pagar por você. Me dê seus pecados, me dê. Meu amado, não siga com seus pecados. Confesse e receba Jesus como seu Salvador. Quando você fizer este coração, automaticamente você recebe a remoção dos pecados. Já foi removido lá na cruz, Jesus já pagou. Lá no 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados,
Não siga mais com seus pecados, que não é bom. Jesus lhe ama assim mesmo com seus pecados, mas não é para você permanecer com ele, é para você entregar para ele através de uma simples confissão. Jesus, eu confesso e recebo você como meu Salvador. Eu lhe apresento todos os meus pecados, me perdoa. Amém. Espírito Santo de Deus, eu venho suplicar o meu Senhor, meu Pai, sobre a unção deste hino, que você é tão bom, mas tão bom, Deus, que nos amou. Você olha para nós pecadores e não vê nenhum pecado. Você vê homens e mulheres presas ao pecado, Senhor, sem condições nenhuma de sair do pecado. Ó Espírito Santo de Deus, opera poderosamente, meu Pai, em cada coração que ainda está preso, Senhor, no pecado. Visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cada uma dessas pessoas, Pai, esse homem, essa mulher que tem o prazer em pecar. Ó Espírito Santo de Deus, você não tem prazer na morte do pecador, mas que ele se arrependa, se converta a Ti. Como, Pai, nós iremos se converter e se arrepender se Teu Espírito não operar poderosamente na vida desse homem, no coração, mudando as intenções, mudando o percurso dessas vidas? Visita, meu Pai, esse pecador, essa pecadora que ainda está agarrado, aprisionados pelos pecados. Visita essas vidas, essas famílias, esses casamentos, os filhos desses casamentos que estão hoje pagando pelos pecados dos pais. Visita, meu Pai, esses filhos estão pagando pelos pecados, infelizes, instável, desesperançosos, alguns tentando suicídios. Visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, os casamentos que estão sendo atingidos pelo pecado do adultério, Deus. Visita essa pessoa que hoje está enferma, doente, por causa dos pecados que está hoje explodindo em suas vidas. Visita, meu Pai, põe nos nossos corações de nós pecadores, põe no coração deste homem, dessa mulher, esse desejo. Filipenses 2:3 diz que você põe o querer, o realizar. Ponha nesse desejo, nesses corações dessa pessoa, de não seguir mais com seus pecados, Deus. Eu oro em nome de Jesus.